Boas, pessoal! Hoje recebemos no Sem Truques um jornalista que fez e faz história na área da comunicação social. Depois de ter começado a sua carreira como radialista, passou por canais televisivos como TVI, SIC e RTP, acompanhando e transmitindo acontecimentos importantes da história mundial. Senhoras e senhores, com vocês, José Moussouaili. Olha, eu nasci aqui perto, nasci em Lisboa. Eu sou chamado de português. Nasci na maternidade Alfredo da Costa. A minha mãe diz que quando eu nasci que não se sabe se de facto foi bem assim ou não. Mas ela diz, olha, filho, quando tu nasceste, começaram a cantar. Ouviu-se uma voz celestial a dizer, ele nasceu. Estou a brincar. Pensei, quem começou a cantar? Mas pronto, interessante. Gostaste? Sim, gostei muito. Tá, isso é que interessa que tenhas gostado. Descendente de angolanos? Não, minha querida, toda a gente pensa isso. Descendente de moçambicanos. Mas eu vou explicar. Quando nós vamos ver a biografia ou alguma coisa ou alguma informação, lá não aparece. Pois não aparece. Não aparece por várias questões. Primeiro, porque eu sou português, não é? Depois, toda a gente me confunde com os angolanos. Mas não, eu sou, e sempre disse a toda a gente, sou de origem moçambicana. Embora, na minha vida, eu sempre tenha tido uma melhor relação e maior relação com angolanos. Neste caso, mais com angolanas. Com angolanas? Isso é outra história que não interessa. Pois lá mais para a frente. Também acho, é outra história. Meu Deus. Nasceste em Portugal, nasceste em Lisboa, e como é que foi a tua infância aqui? Olha, a minha infância foi uma infância, digamos que, feliz. Primeiro, há partes da minha vida que eu gostaria de manter reservadas, pronto. Mas digo já que fui criado por um casal português, do Alentejo, e era engraçado, eu em pequenino tinha sotaque alentejano, estás a ver, uma pessoa da nossa cor com sotaque alentejano, mas eu tinha, porque eu tive um tempo a viver no Alentejo, em Almodóvar, um beijinho para Almodóvar aí para o pessoal, e vivi um tempo no Alentejo, depois vim morar para Lisboa, mais propriamente para o Cacém, e foi uma infância normal, foi uma infância de um jovem que estava a ser criado por uma família portuguesa, embora não houvesse qualquer tipo de distinção, nem qualquer tipo de preferência. Tenho um irmão, que eu chamo o meu irmão branco, que nós nos damos tão bem como se fosse o meu irmão biológico, e foi uma infância em que eu, olha, não joguei a bola porque tinha o pé chato. Não corria muito porque as minhas pernas eram um bocadinho tortas e tinha o pé chato. E era um menino assim super protegido. E então dediquei-me mais às leituras, a ver telejornais, a ouvir rádio e não sei o quê. E foi daí que nasceu o que tu me vais perguntar daqui a bocado. O gosto pelo jornalismo ou o gosto pela comunicação? É verdade. Desde pequeno, então? Sim, desde pequenino. A ver o pessoal ali na televisão? A ver. E é engraçado porque há muitos colegas meus de escola, principalmente da primária e alguns do secundário, que me diziam assim, ó Zé, tu pá, és uma coisa incrível. E eu disse, eu sei que sou uma coisa incrível, eu sou um ser especial. Mas eles diziam assim, ó Zé, não sei se te lembras que naquela altura tu já fazias relatos de futebol. Na escola, juntávamos uma série de pessoas e tu fazias, a gente pedia, ó Zé, faz lá aí um relato de futebol. E eu fazia ali um relato de futebol, ou dava um telejornal, ou fazia uma coisa assim. Portanto, desde pequeno que eu tenho esta vertente de comunicar. Essa facilidade na dicção. Por exemplo, eu estou a fazer o Sem Truques e no início queria falar muito bem, tudo certinho, mas depois vi que não, era melhor relaxar e falar mais à povo. Claro. A facilidade é na dicção, falar correto. Vem desde sempre? Desde sempre, porque como fui criado por uma família portuguesa, embora houvesse ali um sotaque alentejano, né, ali, e então eu, como andava na escola aqui em Lisboa, eu consegui-me adaptar e felizmente pelo que eu ouvia na televisão, pelo que eu ouvia na rádio, pelo que eu lia, é uma forma natural. Sabes que às vezes quando vou a Angola ou vou a Moçambique, na brincadeira, os meus amigos dizem assim, Xé, como é você? Engoleu um pô lá. Eu disse, mas não, é assim, naturalmente, sai-me assim naturalmente. Pois, sem truques. Sem truques. Sem truques. Pois, porque eu queria saber se existe algum truque. Não, porque no meu nós caso... queremos expressar e a língua enrola. Claro.
No meu caso não existe truque nenhum. Há também, eu já sou um senhor de uma certa idade, não é? Também já consigo colocar a forma de falar e as palavras, eu não sei. De vez em quando dou uns pontapés no Camões, mas pronto, acontece. Mas pronto, o resto isto sai-me naturalmente, porque eu fui criado aqui, nasci aqui e, portanto, não tinha como também no seio de uma família mais ou menos intelectual e, portanto, tinha que aprender a falar o chamado português correto. Que eu não acho que seja português correto. Eu acho que o português é o português e há os vários sotaques. Obviamente tem que se escrever bem e falar-se bem, mas não é o meu sotaque que é o sotaque correto do português e não é o teu sotaque que é o sotaque, se calhar, errado, nem o sotaque do alentejano é o sotaque errado. O português é o português. Decidiste desde sempre estudar jornalismo? Não. Ou tinhas uma outra pretensão? Eu tinha uma outra pretensão. Eu sempre fui uma pessoa, e até por causa da minha mãe, que era professora, ela sempre me incutiu a história. E ser professor. Eu gostaria de ser professor. Pronto, gostaria. E o meu primeiro objetivo era ser professor. Só que, entretanto, depois, esta coisa da comunicação social, e daqui a bocadinho vou-te explicar como é que isto nasceu, a questão da rádio e a questão da televisão, porque na minha vida é como tudo acontece por acaso. Eu queria estudar para ser professor, queria seguir o exemplo do que tinha em casa. Mas depois, a partir de uma certa altura, decidi enverdar pela comunicação social e então fui para a comunicação social. Não acabei o curso, atenção, não acabei o curso, estive a estudar na Católica. Eu, na altura, trabalhava para a Rádio Renascença e quando a TVI quando se começou a pensar em formar a TVI, eles convidaram-me para trabalhar na TVI. Só que é aquela coisa, eu estudava na Nova, entretanto depois a Rádio Renascença fez o curso da TVI na Católica, tive um tempo na Católica, depois vem o casamento, vem os filhos e os estudos, mas ainda vou acabar. Fiquei no 3º ano, ainda vou acabar. Mas mesmo assim és um jornalista? Mesmo assim sou um jornalista. Depois fiz outros cursos, depois fiz cursos no Senjor, fiz uma série de cursos que me deram acesso a ter a carteira profissional. Mas atenção, não sou formado a nível de ensino superior, não sou formado em jornalismo, não sou. Tens poucos jornalistas, tens Miguel Sousa Tavares, que é advogado, tens muitos jornalistas, a maioria deles não são formados de raiz, portanto, como jornalistas. Não se formaram na faculdade. Pois, porque eu já ouvi essa guerrinha no Brasil de que tu não és jornalista ou tu não podes estar aqui porque tu não és formado em jornalismo. E eu queria saber se essa guerrinha também existe aqui em Portugal. Não existe. Aliás, havia uma coisa engraçada que era, eu quando estava na TVI, tínhamos muitos estagiários que vinham da faculdade, principalmente da minha faculdade, da Nova, ou da Católica, e que vinham estagiar. E então os meninos chegavam e ficavam às vezes horrorizados da forma como nós conseguíamos sacar as informações e fazíamos as entrevistas. E eles, não, na faculdade ensinaram assim. E nós dizíamos, meu filho, bem-vindo ao mundo real, tens que pôr o telejornal no ar às 20 horas, tens que ter a reportagem num combate, a SIC tem essa reportagem, a RTP não tem essa reportagem, tu tens que pôr a reportagem no ar, tens que ter a entrevista no ar. Portanto, bem-vindo ao mundo real. Obviamente que o ensino superior é bom, é uma base, tens o canudo, tudo bem, dá-te outro acesso, mas a prática na nossa profissão é o melhor. Sem prática, minha filha, esquece. Então eu quero saber como Posso é que é chamar minha filha, tens idade para isso? Sim, não sei. Eu tenho 52 anos, sim. 52. Eu tenho 84. Ok. Então eu tenho idade para ser filha, sim. Muito bem. Como é que é a realidade de uma pessoa que sempre sonhou trabalhar com comunicação ou sempre fez relatos quando era mais novo? Como é que é entrar, chegar ali e saber, sim, eu estou a trabalhar, eu estou a pôr em prática aquilo que eu fazia antes em brincadeira? Olha, conforme te disse, na minha vida tudo acontece assim de repente. Vou-te explicar e sinteticamente, porque isto dava 3, 4 programas. É assim, como é que eu comecei na rádio? Parte 1. Eu comecei na rádio porque o meu irmão mais velho tinha um programa de rádio numa rádio privada, porque eu sou da altura em que apareceram as rádios piratas. Portanto, uma rádio na Margem Sul chamava-se Rádio Opção. Olá pessoal da Rádio Opção, ou da ex-Rádio Opção que já acabou. E então, o meu irmão ia fazer esse programa e eu ia com ele, era tipo de um produtor do programa. E ele apresentava o programa. O meu irmão era militar. E um dia enviam-no para a base das Lajes nos Açores. E então ficou ali
aquela parte em que aquele programa tinha que ser coberto, porque era um programa que tinha muita audiência na altura e, portanto, tinha que ser feito. E o diretor da rádio convidou-me para fazer o programa. E eu disse, não, eu não vou fazer isso porque eu até sou um bocadinho gago e, portanto, não faço, não, tu vais ver quando abres o microfone, não sei o quê, já fizeste uma ou duas coisas, tu lês as notícias no programa do teu irmão e, portanto, vais fazer o programa. E aconteceu. Comecei a fazer o programa de rádio. Parte 1. Parte 2. Depois de ter passado por uma série de rádios, entre as quais a Rádio Renascença e outras rádios, aparece-me a televisão. Mais uma coisa que me apareceu assim. Conforme disse, eu na altura trabalhava para a Rádio Renascença e fazia também umas horas para uma rádio que era a Rádio Voz da Almada, e há um diretor da Rádio Renascença que me convidou para ir para a TVI. Estás integrado no grupo, não sei o quê. Eu disse, mas porquê eu? Porque sim, porque tu já fazes reportagem, já vais à Assembleia da República, já conheces os políticos, já fazes isto, já fazes aquilo e, portanto, achamos que és um bom elemento para ser repórter. Tudo bem. Lá fui e correu bem. Como é que eu apareci a apresentar? Mais uma coincidência, mais um acaso. Um colega meu que infelizmente já faleceu, na altura ele era o apresentador do jornal de fim de semana. Havia a equipa da semana e a equipa de fim de semana. E eu trabalhava na equipa de fim de semana. O que é que acontece? Estava de férias. E esse colega, Miguel Ganhão Pereira, que infelizmente já faleceu, esse colega teve um acidente. Eu estava de férias no Algarve. E ligaram-me. E disseram-me, Suaíli, é assim, tens que vir para cima porque o Miguel Ganhão Pereira teve um acidente. Disse, tens que vir apresentar. Disse, estão malucos. Mas porquê que estamos malucos? Estão malucos que eu não sou apresentador de telejornal, nunca fui. Eu sou repórter. Não interessa. Baza e vem para cima. E eu basei. Cheguei, tentei treinar. Não consegui. Porquê? Porque na altura, creio que estavam a fazer obras nos estúdios da TVI, que a TVI eram aqui os estúdios na Avenida de Berna, e eu fui, estava a trabalhar na redação, comecei a trabalhar, a preparar o fim de semana, não sei o quê, não consegui ensaiar. Sábado, 13 horas, José Msoaíli, sem qualquer tipo de ensaio, dentro do estúdio, era agosto, a suar por todos os lados. Disse, hoje é hoje. Um silêncio sepulcral, toda a gente percebeu que eu estava nervoso. Até que o realizador lá em cima disse assim, sou José Msoaíli, só faz reportagem, faz diretos, faz de conta que está num direto, só faz rádio, faz de conta que está na rádio. Aquele câmara que está ali, a câmara, a luzinha vermelha, não o assusta, faz favor de se fazer às feras. E eu fiz. Eu só pensava, se eu conseguir dizer boa tarde, isto corre bem. Se eu não conseguir dizer boa tarde, isto vai ser uma tragédia. Felizmente consegui dizer boa tarde. Boa tarde, são 13 horas, bem-vindos ao Jornal na TVI. Muito boa noite, são agora 3 horas e 1 minuto da manhã. Há notícias sobre confrontos entre a polícia e manifestantes, confrontos não junto à Praça da Portagem, mas sim na Ponte do Pragal. A TVI tem lá 2 equipas de reportagem. Vamos ver então as primeiras imagens que vamos apresentar nesta madrugada sobre os confrontos, o regresso dos confrontos entre os manifestantes e a polícia no Pragal. E pronto, e foi assim, resumidamente, que eu comecei a fazer rádio e televisão. Eu quero saber se o José pode ser considerado um jornalista de opinião. Digamos que eu sou atualmente um jornalista de opinião. E porquê? Primeiro, quando comecei na televisão, na altura dizia-se que o jornalista não tem opinião, não deve ter opinião. E eu acho que o jornalista não deve ter opinião. Eu acho que o jornalista deve se limitar a informar. Porquê? Porquê? Porque o jornalista não tem que fazer a opinião das pessoas. O jornalista tem que mostrar às pessoas, tem que mostrar os factos às pessoas, tem que dizer, olha, acontece isto, isto e isto, e as pessoas têm que tirar a conclusão. Não é o jornalista que tem que tomar logo uma parte qualquer daquele problema, ter uma opinião sobre a governação do Dr. Costa ou a governação do Dr. Passos Coelho. Não tem que informar se ele tomou estas medidas, tomou estas. A Vanessa acha que ele fez bem ou fez mal. E a Vanessa, como
telespectadora é que tem que tirar as suas opiniões. Agora, porquê é que eu faço opinião? Faço opinião porque há as redes sociais. Atualmente não estou a trabalhar para Portugal, estou a trabalhar para Angola, Moçambique, São Tomé e Príncipe e Cabo Verde e, portanto, dou as minhas opiniões sobre a vida política e desportiva e social em Portugal, principalmente a vida desportiva. Mais uma vez eu pego sempre o Brasil como um exemplo, porque eu vejo muito a comunicação social do Brasil e eu vejo que os jornalistas lá, mesmo a apresentar um jornal, eles são capazes de dizer um vagabundo que fez não sei o quê, foi encontrado um ladrão que matou não sei quantas pessoas e não sei o quê, o vagabundo, e eles expressam-se desta forma e parece-me que é uma forma de se chegar mais ao povo ou ao público, e parece que eles têm mais aderência por causa disso. Digamos que no Brasil, a comunicação social do Brasil, ou seja, a televisão do Brasil, é um estilo americano. Eles seguem um estilo americano. E nós na Europa seguimos o estilo europeu, o estilo BBC. O tipo de sociedade que o Brasil faz com que o jornalista tome algumas posturas. E digamos que há jornalismo e jornalismo. Há o jornalismo sensacionalista, que é o jornalismo da Record, que tu estás a dizer, do programa Cidade Alerta, não é? Em que eles, de facto, têm uma audiência brutal, têm esse tipo de linguagem, chamam vagabundo, chamam isto, chamam aquilo, e as pessoas gostam disso. Mas se fores ver o jornal, até da própria Record, mas o jornal das 20, o jornal à séria, ou o Jornal da Globo, já não tem esse tipo de linguagem. Tem opinião, pode ter uma opinião política, pode ter uma opinião desportiva, mas já não tem esse tipo de linguagem de chamar vagabundo, de chamar isto, de chamar aquilo. Mas não faz falta aqui, um bocado, na comunicação? Sabes que tentou-se fazer isso em Portugal. Tentou-se fazer isso em Portugal e não deu bom resultado. Eu participei num programa na SIC, que eu tive uma altura da minha vida que trabalhei para a SIC, em que era apresentado pelo José Carlos Soares, um excelente jornalista de desporto, que começou comigo, aliás, não começou comigo, eu é que comecei com ele na TVI, ele também era da Renascença, mais velho do que eu, não me lembro agora o nome do programa que nós fizemos parte da equipa. E esse programa era um programa inspirado no programa do Ratinho, em que nós íamos fazer reportagens, em que nós punhamos o dedo na ferida, em que dizíamos: Senhor Presidente da Câmara, isto está aqui, a culpa é sua. Esta senhora caiu, partiu uma perna, a culpa é sua porque o senhor não arranja este passeio. O senhor Presidente da Junta de Freguesia tem que arranjar isto porque houve aqui um carro que passou aqui e partiu as jantes e furou o pneu, e a coisa não nos correu bem. Porquê? Porquê? Por causa do tipo de sociedade diferente, por causa dos lobbies que existem em Portugal. Nós começámos a apontar o dedo a muita coisa. Aliás, nós na altura falámos de muita coisa que aconteceu agora, tipo Espírito Santo, o que se passou com o Banco Espírito Santo. Já nós, em 2005, falámos nisso, porque já havia indícios em 2005 e já havia pessoas chamados lesados que nos fizeram queixa e que nós fomos fazer reportagem. O que é que aconteceu? A SIC acabou com o programa ao fim de 6 programas, com grandes pressões que houve. O José Carlos Soares teve dificuldades profissionais muito grandes, não conseguiu nunca mais trabalhar como deve ser em Portugal. Eu, felizmente, como era repórter, ainda passei pelos intervalos da chuva e ainda continuei a trabalhar numa produtora da SIC, ainda trabalhei para a RTP, ainda fiz uma série de coisas. Agora, infelizmente, o José Carlos Soares, por causa desse programa, que se chamava Bombástico, não sei se te lembras do Bombástico, não sei se o Pedro se lembra do Bombástico, mas o Bombástico foi um programa que abanou a sociedade portuguesa. Quis imitar o Ratinho, só que em Portugal não deu. Acabaram com o programa. Houve pressões políticas muito altas, a audiência era muito alta, Porquê? Porque nós falávamos das coisas do povo, nós corríamos o país inteiro, nós íamos ao norte, íamos ao sul, nós íamos falar com o senhor que o rebanho lhe ardeu e que ainda não tinha recebido o dinheiro por parte, sei lá, da Câmara Municipal ou por parte da Junta de Agricultura de Bragança, não sei o que mais. Punhamos o dedo na ferida, íamos bater à porta do administrador, perguntar-lhe porque é que ainda não tinha sido pago, se o governo já tinha enviado o dinheiro e se o senhor já tinha sido informado que o dinheiro ia estar disponível, onde é que está o dinheiro do senhor, e tivemos problemas gravíssimos. Isso para te dizer que esse tipo de jornalismo em Portugal não dá. Só que o jornalista José Mossuaili não teve a tarefa facilitada.
E é este o lar da polémica, o lar da terceira idade da Santa Casa da Misericórdia de Vila Real. Depois de, na última edição do Bombástico, a Dona Aida ter feito graves acusações, ter dito que este estabelecimento não tem condições para receber os idosos, tentámos falar com um dos responsáveis, o Sr. Albertino, que em poucos minutos disse o dito por não dito. Se não vejamos, disse-nos que poderíamos mostrar a Portugal quais as condições em que os idosos viviam neste lar. Minutos depois, deslocámos-nos a estas instalações e então tudo mudou. Os empregados foram impedidos de falar, as portas foram fechadas à Câmara do Bombástico. Há esperança que as novas, portanto, a juventude, as novas gerações abram a cabeça? Não abrem. Chegam ali a uma certa idade e estão formatados como são os pais, como são os avós e não sei o quê, e não saem dali. São quantos anos de carreira? Queres-me chamar velho, eu já percebi. Se tu parares de trabalhar hoje, o que é que vai ficar na tua memória? Olha, são 20 e poucos anos de carreira. São 20 e poucos, 25 anos de carreira para aí. O que é que foi para ti o mais importante na tua carreira? Olha, tenho muitas coisas importantes. Eu agora estou a trabalhar num canal de televisão, ainda não me perguntaste, mas eu adianto-me já. Estou a trabalhar há 3 anos num canal de televisão angolano, que se chama Banda TV. Quem me veio chamar? Veio-me chamar o Manuel Alberto Domingos, que era repórter da TVI, na altura, que era aquele moço magrinho, de óculos, e que fazia reportagens sobre justiça, principalmente. Ele saiu da TVI, depois foi para Angola e veio a liderar, e está em Angola a liderar um projeto que se chama Banda TV, que é um canal na TV Cabo, na DSTV, em Angola, Moçambique e Santo Tomé e Príncipe e Cabo Verde. Afromusic também, não? Exatamente, e ele também é um outro canal. É um outro canal que faz parte do grupo, os canais Afro Music Channel. Pronto, o que é que acontece? Eu na altura, eu estava a fazer só rádio e estava a produzir, porque eu tenho uma produtora, e produzi programas para a RTP África e produzi programas também para outros canais. E estava já completamente fora do jornalismo. Principalmente do jornalismo de apresentar e de entrevistar, eu não sei o quê, porque achei que já não tinha paciência para isso. E o Manel veio-me buscar e quase que me obrigou a dizer: não, pai, faz um stop no que estás a fazer, vens para aqui que eu preciso de ti. E fui. O que é que eu guardo? Olha, guardo coisas muito boas. Guardo a minha experiência na televisão, porque fui o primeiro negro, até agora, em Portugal, a apresentar notícias em horário nobre. Num canal nacional. Muita gente diz: não, mas agora a Alberta Marques Fernandes, não sei o que, disse, não, a Alberta Marques Fernandes estava na SIC e não é negra, como eu. Pronto, é um bocadinho mais claro. Pronto, agora, um negro, um africano, apresentar o jornal àquela hora, às 20 horas, eu fui o primeiro. Recordações boas, excelentes, reconhecido na rua pelas pessoas. Até agora, passados 15 anos, as pessoas não me... Eu já passei pela SIC, que eu apresentei aquele programa, tu lembras, o Etnias, que é um programa que ainda a SIC continua a emitir. Eu passei pela RTP, fiz umas coisas na RTP, recentes, na SIC mais recentes, mas as pessoas lembram-se do senhor da TVI, que era o senhor que aparecia ao sábado, às 20 e às 24 horas. E isso é muito bom, ter as pessoas, ter os portugueses a reconhecerem-me, ter os portugueses a perguntarem-me: o senhor estava na TV, o que é que aconteceu? Puseram-no na rua? É muito bom tu chegares a Angola, ou Moçambique, ou Cabo Verde, e seres reconhecido na rua, não só pela questão do Etnias, que isso já é muito depois, mas pela questão também das pessoas que estudaram aqui, as pessoas da minha geração mais velha, que estudaram aqui e que me reconhecem na rua lá. Sim, inclusive eu fui ao Etnias há 11 anos atrás. Aí, estás-me a chamar velho. Então eu sou uma velha, porque eu estive lá há 11 anos atrás. Tu estiveste lá, é verdade, estiveste lá. De manhã, muito magrinha. Claro. E continuas. Sim, continuo, mas eu era muito pior, muito mais magra. Eras muito mais nova, mas estás mais bonita agora. Muito obrigada.
Então é isso, e pronto, e tenho depois várias experiências de coisas que eu fiz na TVI, recentemente também, já neste canal Afro Music Channel, fiz, aliás, Banda TV, nos últimos 4 anos tenho feito coisas fantásticas, fui ao Mundial de Futebol, fiz cobertura do Mundial de Futebol, estive em França quando foram os atentados no Bataclan, horas depois dos atentados do Bataclan, eu estava à porta do Bataclan, e podem ver isso no meu YouTube. Eu estava à porta do Bataclan a fazer reportagem, estive lá durante 1 semana e meia, fui com o presidente José Eduardo Santos fazer 2, 3 visitas de Estado, sei lá, muita coisa. Quando foi o avião da Germanwings que caiu há 2 anos nos Alpes, eu estive lá. Leva estas coisas, o jornalista leva conhecer o mundo, principalmente porque o jornalista, como eu, do meu nível, tem estas coisas, tem estas recordações, e depois também temos aqueles souvenirs que a gente traz quando nos chamar, mentiroso, não estiveste lá, olha, está aqui a fotografia que eu estive lá, está aqui, sei lá, eu estive em várias reuniões, coisas a nível mundial, Nações Unidas, estive lá, e portanto levo isso. Até porque tu atualizas muito o teu Facebook. Atualizo muito. Nós vemos muita coisa, tu vais sempre metendo, estás num sítio, tu metes, claro, até faz algumas brincadeiras que assustam as pessoas. Muito bem, é muito bom. Faço algumas provocações também, mas pronto. Foi primeiro jogo, primeira vitória. O jogo foi lindo, todo mundo, um monte de gente aqui de vários países, Croácia, México, Alemanha, todo mundo tirando foto, torcendo. A Copa é linda, nós vamos ganhar. E vai ser hexa. Vai ser hexa, se Deus quiser, vai ser linda a Copa. Vai ser Brasil! Copa do Brasil! Brasil! Então, como tu és um homem de opinião, eu gostava de te dar de assuntos e que tu desse a tua opinião. Vamos embora. Posso? À vontade. Presidente da República de Portugal. Fantástico, uma pessoa adorável, acho que é o presidente ideal, depois de termos tido todo este tempo o professor Aníbal Cavaco Silva, que era uma pessoa mais fechada, uma pessoa mais reservada, uma pessoa mais conservadora, uma pessoa mais de direita. Marcelo Rebelo de Sousa é a pessoa ideal, no local ideal para a sociedade portuguesa, depois de tantos anos de sacrifício. Ele representa a sociedade portuguesa, ele está a tentar puxar pela sociedade portuguesa, ele está a mostrar que Portugal é um novo país, é um país mais aberto, é um país que ultrapassou uma crise financeira violentíssima, que levou muita gente a sair do país, entre os quais tu, o Pedro e outras pessoas que infelizmente, juventude bonita, estou a falar no teu caso, no caso dele não, tu és bonita, ele não, a sair do país, e portanto o professor Marcelo está a tentar resgatar essa gente, trazer esta gente de novo e mostrar-lhe que Portugal de facto mudou, Portugal aprendeu e que somos uma sociedade aberta, uma sociedade diferente. Há bocado falámos no Banco Espírito Santo. Certo. Fechou supostamente e agora é o novo banco. Certo. Qual é a opinião sobre isto? São coisas à portuguesa, ou seja, coisas de, digamos que são coisas latinas, ou seja, o português é dos poucos povos que se adapta e que consegue fazer de uma coisinha assim uma coisa grande e de uma coisa grande uma coisa pequenina. Aquilo foi uma jogada que houve ali durante muitos e muitos anos, em que se emprestou dinheiro, em que se tirou dinheiro às pessoas, em que se induziu as pessoas em erro, em que se ganharam milhares e milhares e milhares de euros, escudos, seja o que for, e depois deu no que deu, ou seja, nada, as pessoas perderam o dinheiro, os responsáveis alegadamente estão detidos, mas a maioria deles já saíram, e a Portugal não sou melhor. Donald Trump. Ei, não me fales nesse senhor. Donald Trump. Donald Trump. Digamos que as trevas. Depois do presidente Obama, que abriu os Estados Unidos e a sociedade americana e mostrou que de facto é possível haver pessoas diferentes e que a sociedade americana é uma sociedade tolerante, já que elegeu um presidente negro e não foram os negros que elegeram o presidente Obama. Está provado que não foram só os negros a eleger o presidente Obama, e depois a sociedade norte-americana vira completamente à direita e elege um senhor, que eu não sei se posso chamar aquilo um senhor,
como Presidente dos Estados Unidos. Complicado. Eu não sei se é verdade que foi ele quem disse. Quando chove, possível. Se não foi, passa a ser. O africano pensa em sexo e o branco pensa em cultivar. Não sei se foi ele que disse. Ouvi dizer que tinha sido ele. Não acredito. Ele também não é assim tão coisa. Mas que ele tem ideias mais ou menos dessa proporção, tem. Ex-presidente Lula. Ex-presidente Lula foi um homem que deu dignidade aos brasileiros. Foi um homem que criou uma classe média no Brasil e que fez com que os pobres conseguissem ser gente. Infelizmente, o presidente Lula está a pagar por ter feito isso. E porquê? Porque o presidente Lula mostrou aos brasileiros, àquela sociedade brasileira herdeira do colonialismo, herdeira dos portugueses, herdeira da sociedade feudal, que os pobres também são gente. E essa gente nunca perdoou a Lula da Silva. Nunca perdoou que Lula da Silva fizesse com que o povinho da favela pudesse comprar um carro, que o povinho da favela pudesse sair da favela e pudesse ir estudar, que o povinho da favela pudesse ser gente, pudesse ser médico, pudesse ser engenheiro. Não perdoaram ao presidente Lula. Isto está a acontecer o que está a acontecer. A sociedade brasileira é uma sociedade que tem um problema gravíssimo, que é o problema do racismo. O racismo no Brasil é grave, é muito grave. Existe. Eu próprio já fui vítima de racismo no Brasil. Ou seja, o branco brasileiro, que pensa que é branco, não é. O branco brasileiro pensa que o negro, como nós, não é? Tem que ser sempre escravo, tem que ser sempre criado, e o negro só é bom se for jogador de futebol e se fizer palhaçadas para o branco se rir. E felizmente o presidente Lula conseguiu fazer com que essa imagem mudasse e está a pagar por isso. Eu sou contra Lula. Não pode ser. Eu acho que é ladrão, eu acho que eles são ladrões, eu acho que é sem vergonha. Não é. Isso foi o que quiseram transmitir que ele fosse. Então, Não, mas espera aí. Então aquelas coisas do Lava Jato, as casas que ele tem... Não, ele não tem casas. Aquela coisa dos friboi e coisas do género. Isso não é com ele. O friboi não é com ele. O friboi é com o atual presidente brasileiro, que é um sem vergonha. O Temer. O friboi é com ele. A única coisa que acusam o Lula é de ter recebido um apartamento, que eu acredito que tenha recebido, de ter ganho propina em 2, 3 negócios. É a única coisa que o acusam. O atual presidente do Brasil tem uma fortuna calculada em milhares de dólares. É acusado pelo próprio partido, é acusado por deputados do próprio partido de ser ladrão, é acusado por esses fulanos do friboi de ter pedido dinheiro, milhares e milhares de reais, para calar a boca ao presidente da Câmara, que está preso, o presidente da Câmara dos Deputados, porque esse presidente da Câmara dos Deputados sabe a vida toda dele, sabe a vida toda do AS do PSDB. Quer dizer, o homem que deu ao Brasil alguma legitimidade, o homem que pagou a dívida do Brasil, o homem que fez com que o Brasil fosse reconhecido como uma potência, é o ladrão. E os outros? O Lula criou o Bolsa Família. Certo. Isso não é uma estratégia para camuflar os pobres, fazendo-os pensar que eles têm mais poder económico quando eles continuam a ser pobres? Não. Só para fazer com que o índice de pobreza diminua, dizendo, olha, toma, faz empréstimos, compras uns ténis, pagas em 12 meses. Não. Olha, vens comprar uma televisão, fazes compras no supermercado, pagas por mês, até as compras no supermercado, iludindo as pessoas, fazendo-as pensar, olha, agora eu tenho um poder económico por causa do Lula. Não. Isto é assim, tu tens de dar chance às pessoas. Tu tens um país que tem 300 anos e um país de 300 anos de historial de pobreza. Portanto, não foram os 15 anos do Lula que fizeram com que o Brasil fosse o que fosse. Não. O Lula teve 15 anos no poder. E os outros? O Bolsonaro, ele vai se candidatar. Sabes quem é o Bolsonaro? Bolsonaro é um criminoso de extrema-direita. Um criminoso. Um criminoso? Mas porquê um criminoso? O problema do Brasil não se trata matando e esfolando. O problema do Brasil é um problema que vem de há centenas de anos. É um problema estrutural da sociedade brasileira. Não está provado, aliás, está provado que tu mandando fuzilar, tu mandando na pena de morte, como países como os Estados Unidos, a criminalidade não baixa, antes pelo contrário, aumenta. O criminoso não se combate fazendo o mesmo que ele faz.
com aquela coisa de se estar a defender a moral e não sei o que. Não é isso. Há questões sociais que têm que se mudar. Há que se dar oportunidades às pessoas. Há que chegar ao pé da Vanessa e dizer assim: Vanessa, você tem 4 filhos, tem, sim senhor, tem problemas porque infelizmente os seus pais, os seus avós e os seus bisavós não conseguiram coisa. Então a gente vai lhe dar aqui uma possibilidade. Você vai ter este dinheiro, mas você tem que estudar. Mas tem que se ver se tu vais estudar. Não é dar o dinheiro e voltar as costas e tu vais gastar o dinheiro em maconha, aqui e ali. Não. Tem que se agarrar, chamar-se as pessoas à responsabilidade. Olha, você tem X, tem possibilidade de ir ao banco e de ir buscar dinheiro para ir estudar. E tem que, depois de se formar, ter o curso, tem que pagar. As pessoas têm que ser responsabilizadas. Agora, um Bolsonaro que é um criminoso, que é um racista, que é um homofóbico, não é ele que vai melhorar o Brasil. Antes, pelo contrário. Eu conheço bem o Brasil, que eu vou lá, tenho casa lá. Novas eleições em Angola. Olha, é uma possibilidade de Angola mudar, porque Angola tem que mudar. Angola é um país que tem as possibilidades todas, como o Brasil e outros, e que infelizmente durante estes 40 anos de independência não conseguiu dar aos angolanos tudo o que os angolanos mereciam. E porquê é que não conseguiu dar? Temos que ver aqui várias questões. Temos que ver uma questão política, temos que ver uma questão económica. Há aqui uma questão política. Angola passou por uma guerra que começou nos anos 60 e que só terminou em 2000. Portanto, tu tens 3 gerações de pessoas em Angola que passaram pela guerra. Guerra colonial, guerra civil, percebes? E, entretanto, os últimos confrontos que houve a partir de 1992. São 3 gerações que passaram pela guerra. Há questões que eu acho que os angolanos poderiam ter evitado, ou seja, alguma corrupção que existe. Angola começa a ser, ou é um país mal visto a nível internacional e a nível financeiro, isso poderia ter sido evitado. Mas todos os países têm que passar por isso. Sabes que um país é como um ser humano. Nasce, cresce, forma-se e morre. Oxalá que não morra, mas pelo menos cresce. E Angola está a passar por isso. Se nós formos ver, Portugal tem 900 anos e passa pelas crises que passa, que toda a gente sabe, não é? Portugal tem 900 anos e só é uma democracia há 50 anos. Ou ainda não fez 50 anos. Portanto, as pessoas não podem exigir que Angola, que é um país que tem 40 anos, que foi colonizado durante 500 anos, as pessoas não podem exigir que Angola seja o maior país do mundo. Não é, porque durante 500 anos os angolanos, os locais, foram sacrificados, foram feitos escravos, foram roubados, foram enganados. Em 75 saíram os colonos, ou seja, os portugueses que lá estavam. E a partir daí começou-se a formar um novo país e uma nova sociedade. Em 40 anos não se forma um país e uma sociedade. Muitos passos Angola tem dado para a frente, deu muitos passos para trás, poderia ter evitado muita coisa, mas eu tenho esperança que as novas eleições, a nova liderança em Angola, continue a fortalecer o país e que felizmente Angola, as pessoas, o cidadão angolano e quem vai viver para Angola consigam usufruir das riquezas que Angola tem. Isso vai acontecer. De uma forma geral, Moçambique, já que tu és moçambicano e eu não sei muita coisa sobre Moçambique. É a mesma coisa. Moçambique está a passar pelo mesmo processo de Angola. Não teve uma crise tão violenta como Angola está a ter agora, porque também não tem petróleo, só agora é que se está a explorar o gás. É um país que se virou mais para o turismo, é um país que se virou mais para o comércio, mas também é um país que tem os mesmos traços de Angola. 40 anos de independência, um país que está em formação, a nível de um país é um bebé, é um país que tem problemas, é um país que ainda vive alguma turbulência porque não foram resolvidos problemas com a Renamo. A Renamo nos últimos meses causou alguns problemas militares no centro do país, mas eu acho que Moçambique, com as riquezas que foram descobertas, com os exemplos que tem de Angola e de outros países, vai conseguir entrar na linha. Primeiro negro a apresentar o jornal. Eu queria saber se tu, durante a tua carreira aqui em Portugal, se tu sofreste preconceito por causa da tua cor de pele. Olha, conforme te disse, uma das coisas boas que eu tenho na minha profissão é o reconhecimento do povo, do português, do nosso africano nas ruas, que me tem a mim como um exemplo. Ou seja, eu acho que a sociedade portuguesa, antes de responder ao que tu estás a dizer, é assim, a sociedade portuguesa, de uma vez por todas, as pessoas têm que perceber uma coisa. A sociedade portuguesa não é branca. Sempre foi uma sociedade mista. Desde os tempos da
reconquista de Portugal, desde os tempos do Dom Afonso Henriques, que a Península Ibérica e este cantinho nunca foi branco. Ou seja, foi invadido por árabes, foi invadido por visigodos, foi invadido por gregos, foi invadido por romanos. Portanto, o português é uma mescla, é uma mistura, não é branco, é uma mistura. E as pessoas têm que perceber isso. Se há racismo em Portugal, é isso que tu me queres perguntar. Há racismo em Portugal. E temos agora um exemplo, porque o português tenta fugir e diz que não é racista. Eu não sou racista, porque eu até tenho um amigo negro, eu até namorei com uma negra. Não, o português é racista. Pronto. E tanto é racista que tens o exemplo do que aconteceu agora na Cova da Moura. Passados tantos anos, chegou-se à conclusão que, de facto, os 18 senhores, os 18 polícias da esquadra de Alfragide foram agressivos e foram racistas e tiveram atitudes racistas com os jovens que prenderam. E a Procuradoria-Geral da República, os procuradores que o julgaram, disseram taxativamente: há racismo na polícia portuguesa. E há racismo na polícia portuguesa, como há racismo na sociedade portuguesa. É um racismo esquisito? É. É um racismo tolerante? É. Mas eu prefiro estar num Luxemburgo, numa França, ou num Estados Unidos, ou num sítio qualquer, onde as pessoas me dizem assim: epá, I don't like blacks, eu não gosto de negros, mas tu és um bom trabalhador, tu és uma boa pessoa. Aconteceu-me a mim em França. E toda a gente sabe que os franceses são o que são. Mas as pessoas em França, quando trabalhei na Euronews, as pessoas preocupavam-se em saber se eu estava bem, se estava satisfeito, se ganhava bem, se queria mais, se a casa onde eu estava era confortável para mim. Eu não quero saber se a pessoa me quer na casa dele. As minhas atitudes é que vão fazer com que a pessoa goste ou não goste de mim. Mas infelizmente em Portugal há, e vê-se, tu atualmente estás no Luxemburgo e estás aqui a fazer-me esta entrevista para um órgão de comunicação social, ou seja, para a internet que nos dá a hipótese de termos uma informação alternativa. Se fôssemos aos Estados Unidos, se fôssemos à Alemanha, se fôssemos à França, a Vanessa Borgia estava nesta altura numa televisão a fazer este tipo de programas. E em Portugal não está. Porquê? Porque em Portugal não se quer dar espaço aos negros. Houve o José Mswahili, quem diz os negros diz os chineses, porque em Portugal há negros, há chineses, há indianos, e essas pessoas não aparecem na televisão, mas a sociedade portuguesa tem essas pessoas, e os outros países tiveram inteligência, a França, a Espanha, até a Roménia, até a Inglaterra, tiveram a inteligência de agarrar em pessoas como a Vanessa Borgia e pôr ali à frente da televisão e pôr lá a trabalhar. Porquê? Porque a Vanessa Borgia pode ser uma boa influência para as pessoas da cor da Vanessa Borgia e da cor do Mswahili e dizer: epá, afinal ele chegou ali, se ele pode chegar, eu também posso chegar, eu também posso estudar como ele estudou e também posso lá chegar. É assim que se trabalha, é assim que se trabalha nos países chamados civilizados. E infelizmente em Portugal, que é um país civilizado, mas nessas coisas não é. Só para tu me ajudares, eu queria saber, uma coisa que eu queria saber é a comunicação social africana. Tu tens uma maneira de ver as coisas, eu acho, diferente, porque tu não foste formado em Moçambique, nem em Angola. Sim. Por exemplo, nós vemos um programa de televisão, de uma grande televisão, por exemplo, de Angola, ou sei lá, e tu vês, por exemplo, a qualidade de imagem, tu vês falhas na escrita, muita falha, e eu queria saber a tua opinião em relação ao meio de comunicação africano, à televisão que vem de África. Muito bem. Olha, antes de responder a essa tua pergunta, quero somente fazer aqui uma ressalva, que é o seguinte. Falámos aqui de racismo, há racismo em Portugal, mas atenção, nós africanos também temos que ter outra atitude. E os jovens africanos têm que ter outra atitude, porque o que se passa atualmente aqui na região de Lisboa, com jovens africanos que andam nos comboios sem pagar, que saltam as cancelas, é essa atitude que também faz com que vocês e nós sejamos discriminados. Atenção, não vamos ser só os coitadinhos. Vamos falar desse aspecto da televisão e da comunicação social nos países africanos de expressão portuguesa, que é o que nos diz mais a nós. Falta de formação. Conforme eu te disse, são países que têm 40 anos de história, as pessoas não tinham muitas possibilidades de estudar e só de há 40 anos para cá é que
começaram a sair de Angola e de Moçambique para vir formar-se aqui e noutros países. Eu acho que é uma questão de tempo, porque tecnicamente, isso é uma área que eu conheço bem, as televisões, principalmente em Angola, estão muito bem equipadas, estão equipadas com o que melhor existe em todo o mundo, só que há falta de formação. As pessoas não estão formadas, falta-lhes ali no português, falta-lhes ali em algumas coisas. Mas depois também tens os regimes. Os regimes nos países, em Angola e em Moçambique, não te deixam trabalhar como tu queres. Não te deixam, num telejornal, dizer algumas coisas. Isso é verdade, temos que ser sinceros. Não te deixam. E às vezes também são as pessoas que fazem a sua autocensura, porque as pessoas já sabem que se fizerem ou se disserem um certo determinado número de coisas, que lhes pode acontecer coisas. Ninguém os vai matar, como é óbvio, ninguém lhes vai bater, mas se calhar podem, deixam de ser apresentadores e voltam novamente à rua a fazer reportagem, não é? Ou se calhar até podem ir para o desemprego. Quando os regimes mudarem e houver uma maior abertura nos regimes políticos e que deixem que a comunicação social funcione como tem que funcionar, se calhar as coisas melhoram. Mas também te vou dizer uma coisa, Portugal é um país democrático e eu já trabalhei em canais portugueses, como a TVI, já trabalhei para a SIC, já produzi para a RTP, já estive dentro da RTP, já sei como a coisa funciona, mas sendo também Portugal um país democrático, cada governo que entra também molda a televisão à sua medida. Também manda recados aos jornalistas, também agarra e demite o diretor de informação A e põe o diretor de informação B, porque esse diretor de informação está mais conotado com a cor do governo que está a governar Portugal. Isso também acontece aqui. Não é só nos nossos países que acontece. Também acontece aqui. É feito de uma maneira mais soft. Mas também acontece aqui. Aliás, há uma história, isto para terminar, no tempo do professor Cavaco Silva, pelo menos creio que foi no primeiro mandato, quando ele foi primeiro-ministro, diz-se que o alinhamento do jornal, antes de ir para o ar, era enviado por fax, na altura não havia internet, para o Conselho de Ministros, para o Ministro da Comunicação Social, ver se lhe agradava o alinhamento. Não é Angola, é Portugal. Quais são os teus projetos futuros? Olha, eu tenho alguns projetos futuros. Para já estou completamente ligado à Banda TV. Projetos futuros, trabalhar na Banda TV, mas tenho os meus projetos. Além disso, deixa-me fazer aqui publicidade, um programa de rádio que eu tenho, que se chama Somos África. É um programa que atualmente está na internet, na Mais Kizomba, que a Mais Kizomba gostou, o site Mais Kizomba gostaram do programa. O programa vai para o ar todos os domingos às 17 horas no site Mais Kizomba e vai para o ar também em Portugal numa rádio que se chama Golo FM. É um programa onde eu entrevisto músicos africanos, principalmente, onde eu falo de personalidades africanas e é um programa de música moderna africana. Vou continuar com esse programa. Esse programa vai ter uma versão televisiva. Estou a trabalhar nisso já há 1 ano e meio, 2 anos, estou a trabalhar nesse conteúdo para ser um programa de televisão. Não está fácil porque não há publicidade. Felizmente as coisas estão a recomeçar e já tive alguns contactos de publicidade e espero pôr esse programa no Afro Music Channel, na Banda TV não, porque é diferente, ou então em quem me quiser comprar o programa. Pode ser o Afro, pode ser outro canal qualquer, pode ser a RTP África. Quer-me comprar o programa? Você quer-me comprar o programa? Eu vendo. Muito bem. Agora eu quero saber quem é o Mswahili. Eu não sei se eu pergunto José ou Mswahili. Como tu quiseres. Quem é o Mswahili? Na privacidade, não o jornalista. Ok, quem é o Mswahili na privacidade? O Mswahili na privacidade é um jovem de 48 anos. Sou uma pessoa alegre, gosto de fazer os outros rir. Principalmente os meus amigos estão sempre à espera de uma brincadeira minha quando estamos ao jantar ou estamos a conversar, estão sempre à espera que o Mswahili diga alguma parvoíce, não é? Como o Mswahili gosta de dizer parvoíces. O José Mswahili é pai de 2 adolescentes e já é avô de um menino de 4 anos que se chama Cauã, que está no meu Facebook e que vocês podem ver, e que atualmente ele é que é o meu filho, porque
porque é ele que me acompanha, ele vive comigo, vive com a minha companheira e, portanto, é um homem simples, é um homem que gosta das coisas boas da vida, é um homem que, com quase 50 anos, regressou ao ginásio. Eu não sei se isto é a pancada de velho, dizem que a pancada de velho é pior, o velho tem a mania que é um gajo bom, gostoso e não sei o quê, mas o José Moçoili está de regresso ao ginásio, está-se a cuidar um bocadinho mais porque a idade está a avançar e temos que ter alguns cuidados. Isso daqui a 50 anos também te vai acontecer a ti, mas José Moçoili é um cidadão normal que gosta de estar com os amigos, que gosta de viajar, que gosta de dizer as suas graças e que gosta da vida. Então agora eu vou-te dar umas questões, tu vais pensar do fundo do teu coração e vais responder sem truques, ok? Muito bem, sem truques. O que é que ainda te falta? Muita coisa. Escrever um livro, ter mais dinheiro para poder passear e conhecer mais o mundo. O que é que tu ainda vais melhorar? Olha, ainda vou melhorar a minha forma de ser, porque tenho muitos defeitos, não são graves, mas tenho alguns defeitos e, portanto, ainda vou melhorar a minha forma de ser, a minha forma de contactar com as pessoas, ainda tenho que melhorar um bocadinho. Tu és o melhor em? Não sou o melhor em nada, eu sou uma pessoa que tem jeito para algumas coisas, como por exemplo no jornalismo, sou o melhor adepto que o Sporting Clube de Portugal pode ter em todo o mundo e acho que sou o melhor avô. Um programa de sonho? Um programa de sonho, um programa onde eu possa mostrar uma África mais desenvolvida. Tenho esse projeto, um programa onde eu possa mostrar aos empresários africanos e não só onde devem investir em África, o que podem fazer para melhorar a vida das pessoas. Um desejo? Um desejo, ser mais feliz. Agora eu gostava que te mandasse um recado para quem tu quiseres, ou para fãs, ou para a família. Tens a tua câmara ali, fala como eu já disse, o que quiseres, sem truques. Muito bem, sem truques. O recado que eu vou mandar é para os africanos que vivem em Portugal ou os africanos que estão em África e que querem vir para Portugal. É assim, há pouco falei em racismo, de facto existe racismo na sociedade portuguesa, eu já fui vítima, infelizmente todos os dias há histórias de racismo, mas nós também temos que melhorar muito a nossa atitude. O que é que eu peço? Parece um discurso político. O que é que eu peço aos jovens, aos meus filhos, aos meus netos? Peço que sejam pessoas íntegras, peço que sejam pessoas que tentem melhorar a sua vida, peço que sejam pessoas positivas, que pensem que têm que estudar, têm que se formar, porque, infelizmente, em Portugal a nossa cor não nos ajuda, mas se nós tentarmos ser um pouco melhores, se nós tentarmos ser, nós temos que ser nós, temos que ser africanos, temos que ser pessoas que riem, temos que ser pessoas que gostam de dar gargalhadas muito altas, temos que ser pessoas que gostamos de dançar, de sair à noite, gostamos de dar passadas, gostamos de futebol, mas temos que ser seres humanos melhores. Isso quer dizer o quê? Temos que ser leais, temos que estudar e temos que ser corretos, tentar ser o mais corretos possível. Não sejam muito, transgridam só um bocadinho, mas sejam melhores pessoas, ok? Moçoili, muito obrigada. Eu Sabes que é muito importante para mim, uma pessoa da comunicação, és o primeiro jornalista a aparecer aqui no Sem Truques e a dar-nos credibilidade. Obrigado. Muito obrigada. Sabes que eu também sigo, isto não é nenhum clichê, eu sigo o teu programa, muitas vezes vou à internet, ao YouTube e vejo e noto que tu tens feito um esforço muito grande para melhorares. E se Deus quiser, vais conseguir. Um dia destes ainda vais estar aqui na minha cadeira e a dizer estas coisas bonitas. Eu espero. Estou à espera desse dia. Tens algum cumprimento do jornalismo? Não. São 2 beijinhos. Ok, então. Tu mereces 2 beijinhos. Muito obrigada. Sem truques, não percam no YouTube com Vanessa Borgia. E é com imagem e com voz de Benny King que terminamos este jornal. Nós voltamos a ver-nos mais tarde. Até lá. Stand by me, oh, stand by me, oh, stand. Or the mountain should crumble to the sea.